Daniele Silva tá ali terminando a maquiagem. Daqui a pouco a gente já vai ver o resultado final desse processo de esconder as olheiras. E agora a gente entra no assunto alimentação. A Elaine Pádua, nossa nutricionista do coração, tá aqui para explicar pra gente a diferença entre veganismo, vegetarianismo. Vamos primeiro entender o que é um e o que é outro? Até porque as pessoas confundem muito, né? Então, assim, o vegetariano, você vai ter vários tipos de vegetariano. Depois a Lidiane até me ajuda melhor, porque ela é especialista nessa área aí, né? Da gastronomia. Gastronomia, exatamente. Bom, então vamos lá. O vegetariano, muitas vezes, a gente vai ter vários tipos de pessoas diferentes, que é o que muitas vezes vai lá no consultório. Então, tem pessoas que, por exemplo, só retiram a carne vermelha, mas ele continua comendo peixe, por exemplo. Ou retira todas as proteínas animais. Isso é vegetariano? A pessoa que come peixe? É um parcial, vamos colocar assim, né? Então ele não come carne vermelha, mas ele pode continuar comendo, por exemplo, o peixe, né? No dia a dia dele. Ou então você tem lá o vegetariano que tirou todas as proteínas animais, mas ele continua consumindo ovo, por exemplo, e os lácteos. Queijo, iogurte. Exato, então ele continua consumindo fontes de cálcio e outros alimentos aí voltados para isso. E temos também aquele vegetariano que tirou a proteína animal, mas ele continua, por exemplo, consumindo os ovos, nesse caso, então ele fica com os ovos e os lácteos. Então, depende muito. E o veganismo, na verdade, eu não considero como uma dieta, e sim um estilo de vida, onde ele não vai consumir nada de origem animal. Então, ele vai ter toda uma preocupação, não só com a alimentação, mas tudo que tem a ver com o estilo de vida. Você chama de estilo de vida até porque os veganos até escolhem sapatos, roupas, tudo que não tenha origem animal, exatamente. Né? Não usam couro, nada disso. Cosmético, maquiagem, exato, cabelo, que são testados em animais, e tudo hoje... corantes, né, que são utilizados, então tudo isso vai ter esse cuidado. Você é vegana, Lidiane? Não sou, mas eu acredito muito que a gente precisa começar a pensar nisso, não dá mais para consumir carne como antigamente, por uma questão mesmo de pensar no nosso planeta. Então, por isso que eu fui encontrando algumas alternativas. E hoje, só para complementar, a gente também tem a plant-based, né? Que é bem voltada para o que vem da terra mesmo. Traduzindo plant-based, baseado em planta. Isso mesmo, exatamente. E então, até mesmo o vegetariano pode ser o plant-based, né? É muito com a preocupação de como é plantado, de qual é a origem desse alimento, né? É uma alimentação bem mais limpa, porque às vezes as pessoas recorrem ao veganismo, ao vegetarianismo, mas estão comendo fritura, estão comendo muita gordura, então você acaba trocando, ou muita farinha branca, muito refinado. Então eu acho que quando a gente substitui... São os famosos massarianos, eu diria. Boa, nunca tinha como massarianos. Porque só come massa. Até tem um capítulo do meu livro, que eu tenho um livro que chamo Que Tem no Prato do Seu Filho. O meu primeiro capítulo é sobre uma criança que quis se tornar vegetariana, mas a hora que a gente vai olhar realmente o que ele está consumindo, é massa, é carboidrato refinado. Isso. então isso também é um risco muito grande. Então, com certeza, tem nada a ver com saúde, parar de comer carne para ficar comendo massa. Não, tem gente que faz essa substituição, né? Então eu não posso comer mais nada, então eu vou comer massa, então eu vou comer refinado, açúcar e tudo mais. Então eu acredito muito mais numa alimentação com trocas de com qualidade mesmo. Esse é um assunto que gera muita dúvida, as pessoas ouvem falar e aí o outro falou outra coisa, fica todo mundo confuso. Então a gente vai para mitos e verdades sobre o assunto. Vamos ver aqui qual é a primeira afirmação. É mito ou verdade que vegetariano tem maior perda muscular? Vegetariano Na verdade, vai ser um mito, porque eu acho que o mais importante aqui é quem, de repente, se interessa pela dieta vegetariana tem que procurar um profissional qualificado para ele poder fazer exatamente o que a Lidiane falou, trocas nutricionais adequadas. Então, assim, não quero mais comer carne vermelha. Ok, eu vou ter que substituir essa carne vermelha, que é uma fonte de, lógico, eu vou ter lá B12, por exemplo, que é uma vitamina super importante, vou ter ferro. Eu vou ter que substituir por alimentos que tenham também essas vitaminas e minerais importantes. E nada impede de eu comer leguminosas. Então, por exemplo, a ervilha, o grão de bico, a lentilha, o próprio feijão, são fontes proteicas também. E são fontes de ferro também, mas do ferro não M. Então, eu preciso fazer combinações inteligentes para poder suprir a minha necessidade. Esse ponto aqui tem muito a ver com o pessoal de academia que acha que tem que comer, né? Proteína em excesso. Tem que comer muita proteína para o músculo crescer. Exato. Dá para ter proteínas de outra origem que não seja carne vermelha. Eu trouxe ali até a Ora Pronobis em pó, né, que 20
20 folhas da Ora Pronobis, ali a gente trouxe liofilizado em pó, então é mais concentrado ainda, substitui um filé de 120 gramas de carne. A gente vai mostrar, tem uma mesa linda aqui, já toda preparada. A gente já vai entrar nesse assunto aqui para você entender as opções de substituição que você tem, se quiser ir para esse caminho das plantas. Vamos ver a próxima afirmação aqui. Mito ou verdade? Vegetarianos não engordam, a gente acabou entrando nesse assunto, né, falando o vegetariano, massariano, né, então que vai ter um consumo muito grande de carboidratos, porque esse que é o problema. Às vezes a pessoa quer fazer esse tipo de dieta, mas não sabe como fazer. E aí vai consumir carboidrato em excesso. Então todos esses refinados a gente sabe que não são saudáveis. Então essas substituições têm que ser saudáveis e tem que ter uma densidade nutricional adequada. Ganho de peso está mais relacionado a essas farinhas e açúcares e massas do que a carne versus vegetal. E isso pode até gerar um problema de aumentar os triglicérides da pessoa, porque o triglicerídeo lá, os triglicérides, eles são aumentados por um consumo exagerado de carboidratos, não só de gorduras, mas de carboidratos. Então isso também pode ser um risco. Então cuidado com o que você está fazendo. Então, lógico, se tiver um consumo adequado de frutas, verduras, legumes e tudo sendo muito equilibrado, vai ser muito saudável. Vamos ver o que a gente separou aqui de próximo. A alimentação vegetariana faz bem para a saúde. Sim, falando no... né? Verdade, desde que tenha um equilíbrio nutricional. Desde que você não vire o quê? Como é que massariano. Massariano. Massariano, os famosos massarianos. Então, assim, se você tiver esse equilíbrio nutricional, essa densidade nutricional adequada, e assim, quanto mais colorida, quanto mais alimentos eu puder... Então, assim, eu não gosto de nada monótono, que eu sempre combino com os meus pacientes. Eu acho que a gente pode comer um pouquinho de tudo. Então, quanto mais equilíbrio em relação a cores, então não ter só verde, mas ter o laranja, ter o roxo, ter o vermelho. Essa é uma dica tão fácil, né? Porque é visual ali, a gente entende que tá fazendo certo. Eu sempre falo, até eu tento usar um pouco da didática, né? Dessa coisa de trabalhar até com essa parte mais infantil, que as crianças gostam, né? Dessa coisa mais, vamos dizer, mais fácil dela entender, lúdica. Exatamente, eu queria procurar essa palavra para falar. Com os adultos também, porque quanto mais cores eu brincar no meu prato, quanto mais coisas eu colocar, mais vitaminas e minerais eu também estarei consumindo. E eu sempre gosto de falar, a gente precisa de muitas vitaminas e nutrientes para o corpo poder funcionar. Muitos minerais, muitas vitaminas. Cada célulazinha do nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes para poder trabalhar. E o corpo humano ele é formado pelo quê? Só por células. Você está antecipando o próximo mito ou verdade. Vegetarianos podem sofrer com falta de nutrientes. Exato. Então, se não tiver um equilíbrio, com certeza. Porque se essa alimentação não for colorida e variada, se ela for sempre monótona, monocromática, que é o que a gente vê no dia a dia, sempre a mesma coisa, é óbvio que vai faltar vitaminas e minerais. Não é privilégio de vegetariano, nem de carnívoro, aí é de qualquer pessoa. Exato. Agora, a gente está falando aqui, né, prato colorido e se esforce para não exagerar nas massas, mas não é fácil mudar hábito nenhum, né? Se a gente foi habituado a comer aquele biscoitinho desde que era criança, né, copão de leite, um monte de biscoito, para depois ir passando para esse prato colorido, não é muito simples. O que a gente fez, então? A gente foi para as ruas para conversar com pessoas que tomaram essa decisão de ter uma vida mais saudável e buscaram esse caminho de ser vegetariano ou vegano para entender como é que é esse caminho. Vamos olhar. Você é vegana ou vegetariana? Eu sou vegetariana há 3 anos e vegana há 7 meses. Eu sempre comi mais alface, sempre fui propícia a isso, a não comer muita carne. E aí quando eu comecei a frequentar mesmo o restaurante vegano aqui, aí eu parei de vez. Eu me tornei vegano esse ano. Fiquei 1 ano sendo vegetariano, até me adaptando com tudo para conseguir ser vegano. Eu sou vegano há 2 anos. Quais foram as suas maiores dificuldades? No começo eu senti um pouco de falta, sim, principalmente do queijo, mas aos poucos eu fui suprindo de uma outra forma. Foi chegar na minha casa assim e de repente achar uma carne, que nem todo mundo em casa é vegano. Um pouco de preconceito, tanto de família, de amigo, um pouco na forma de alimentar, mas isso quando você vai atrás, se informa e procura um nutricionista, fica tudo mais fácil. Até hoje a maior dificuldade é queijo, é o que eu mais sinto falta. Quando a gente está acostumado a comer carne, a gente sente falta, o organismo ele pede, mas com o tempo eu fui me acostumando e fui me sentindo mais leve. Eu não consigo imaginar uma vida sem carne vermelha. É um processo, tem uma transição, né? Tem uma abstinência, doutora Elaine, assim, ficar sem essas comidas? Eu também não sou, tá bom? Eu consumo de tudo, né?
Então, eu imagino que realmente, para quem gosta, né, de consumir, mas assim, eu acho que essa visão que a Lidiane também falou, a gente tem que começar, talvez, a fazer substituições. Né? Tanto que hoje, por exemplo, a gente tem a segunda-feira sem carne, né? Tem algumas nutricionistas levantando essa bandeira. É um movimento, exatamente. Então, ficar pelo menos um dia sem carne. E fazer substituições. Eu acho que é importante, eu não gosto de nenhum tipo de radicalismo, né? Eu acho importante eu falar isso, até porque vão me ver aqui e vão falar, não, ela virou vegetariana. Na verdade, eu acredito numa alimentação limpa, né? A gente chama de alimentação saudável. Então, fazer substituições, eu acho que, por que não? Brincar com receitas diferentes, conhecer novos ingredientes, novos alimentos que talvez você não está acostumado a inserir no seu dia a dia. E sim, eu acho que substituir um pouco essa carne vermelha, sim. A Lidiane, né? Porque vai as pessoas a gente, consomem, né, Lidiane? Muita proteína em excesso. Tem o excesso mesmo de carne vermelha. Você tem o excesso, e a carne vermelha, ela é uma gordura saturada, como o frango também é. E eu sempre falo para meus pacientes, o frango também não é tão bonzinho como vocês imaginam, né? Por quê? Porque e as pessoas não substituem, elas só consomem frango e carne vermelha. Fica monótono. Fica monótono. Né? E eu acho que a gente tem a questão do preconceito de experimentar novos sabores. Exatamente. Né? Então, até foi falado aqui, né? O pessoal que está nessa caminhada, que sofre preconceito muitas vezes até em casa. Ela fala assim, isso, eu não vou gostar. Então, o que eu faço sempre é eu não conto, né? Eu até trabalho, eu tenho uma ONG que trabalha com a merenda escolar em Santa Catarina. E a gente resolveu fazer segunda sem carne e ninguém nem sabia que era segunda sem carne. E eles já comiam aquilo. Porque se você fala assim, segunda sem carne, né? Então, as crianças já chegam meu Deus, mas não, então assim, exato. Não vai ser saboroso. Exato. Eu acho que tem coisas muito similares também, né? Uma vez, há alguns meses, eu tenho uma amiga que é vegana e ela me levou num lugar aqui em São Paulo que faz coxinhas com carne de jaca. E é maravilhoso, e lembra muito frango. E temperado lembra muito. E eu gosto muito de frango e, enfim, achei uma delícia. E uma a gente comeu aqui outro dia, exato, carne de jaca. A gente comeu outro dia aqui. E um outro erro que eu cometi, eu achei que eu tava arrasando, né? Teve uma época na minha vida que eu falei assim, não, agora eu vou começar a comer mais natural, vou evitar carne vermelha, frango, eu só vou comer peixe. E aí eu me entupia de fruta. Então eu comia, 3 laranjas por dia, 4 bananas. E aí eu cheguei na nutricionista, ela falou, pelo amor de Deus, isso tudo é açúcar. Exato, né? Então, descompensa muitas vezes, né? Exato, é isso mesmo. Tem muito essa mania. Então troco... Aí também, se a gente fala isso, né? Fala assim, mas também não pode mais comer nada, né? Vamos mostrar que pode comer muita coisa e pode comer gostoso. Tem uma mesinha aqui que desde o intervalo ela tá cheirando bem. Tá com um cheiro maravilhoso aqui. A Lidiane preparou então algumas receitas que são veganas ou vegetarianas? Só tem uma vegetariana, que é esse baião de 2, que a carne do baião de 2 é feita com coração de bananeira. Então eu corto como se fosse mesmo bem fininho, tá aqui, e defumo. E aí fica com o gosto da carne. Esse é um que você não pode contar o que é. Ou você conta que é coração de bananeira? Não, de jeito nenhum. Imagina, você tá comendo... Não, então primeiro, né, conta. E esse aqui também leva o queijo coalho de búfala, porque eu uso derivados da búfala. Bom, isso é uma coisa que não se usa normalmente, né? Desprezado completamente. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Então também eu trabalho muito com essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, porque muitas vezes tem mais fibras e vitaminas na casca do que no próprio alimento. E todo mundo joga fora e vai pro lixo. Então... esse é o único que é vegetariano, porque tem também o queijinho ali. O restante todos são veganos. Tudo vegano. A gente já pode começar a provar, sim? Pode, eu tô muito curiosa, porque Vem cá, gente, vamos experimentar. A Daniele terminou a maquiagem, gente. Olha como ela ficou divô. Como assim, olheira? De jeito nenhum, né? Nenhuma. Nasci assim, plena. Nasceu plena. Dani, agora plena e maquiada, vem conhecer essas comidas aqui. Fiquei super curiosa. Não, e o cheiro é maravilhoso, né? Aqui, então, Lidy, onde é que tá Então, como é que vai a proteína aí? Eu utilizo muito as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, o umbigo de bananeira é um deles. Então, aqui a gente tem a moringa, aqui a gente tem a moringa, aqui é a ora pronobis. Então, sempre o meu tempero
inteiro vai ter alguma coisa que vai trazer a proteína de algum jeito. Aí a gente também teria o queijo. Mas no caso dos outros, eu vou colocando através das punks mesmo. Eu não consegui entender. Cadê isso aqui, ó? O coração de bananeira. É esse aqui que imita a carne. Eu tenho feijão azul, que aí também que tem a proteína. Excelente, também. Uma coisa fonte visual, riquíssima né? de De lembrar o triptofano. aspecto da carne também, pra quem é muito viciado em carne, é Exato. importante também, Segura o né? microfone aqui pra Dá uma enganadinha, né? você. É verdade. Deixa eu deixar o microfone aqui da Elaine pra ver a Nath. Opa. a percepção dela. Sem contar que é aquilo que vocês estão falando, é bonito visualmente, né? Muito saboroso. Tem que ser, né? Tem que ser saboroso. Não adianta, assim, substituir por substituir em questão de nutrientes e também de sabor, né? Tem que ter. Bom, quem tá acompanhando a gente ficou curioso. Coração de bananeira, tem umas bananeiras aqui no meu quintal. Será que eu vou conseguir aproveitar isso? Se jogar na internet, vem receita? Vai encontrar. O que é muito importante falar sobre, por exemplo, essas punk, elas têm pré-preparos. Então, por exemplo, esse aqui a gente precisa deixar de molho por 1 hora, aí sim a gente vai cozinhar. Só colocar numa bacia com água? Isso, coloca numa bacia com água e coloca um vinagre, porque ele tem um sabor forte que vocês não sentem quando preparado, porque passou por esse pré-preparo. E aí depois eu coloco uma páprica defumada, uma cebola, e aí vai ficando... Fica fácil virar vegetariana. Exatamente. Né? Delicioso. Se a gente conseguisse fazer isso em casa, Nossa, gente, a gente não consegue fazer a maquiagem, a gente consegue fazer o banho de dois. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Não, e olha que interessante, uma alimentação rica em fibras, vai dar mais saciedade também. Pra que você mastiga, pra que serve ela? O coração, ele é rico em fibras e vitaminas e minerais. Então, não tenho aporte de proteína, não tenho. Mas, então, a gente tem que sempre pensar nisso. Bom, não tenho proteína, eu preciso colocar de uma outra forma. Aqui entra o feijão, o feijão azuki, e entra também o queijo coalho de búfala. Maravilhoso. O que mais que você vai apresentar aqui pra gente? Vamos lá. Esse aqui é o picadinho vegano. Então, é muito... A forma de preparo é igual da carne, só que eu também defumo o cogumelo. A base aqui é o cogumelo. Então, aqui tá a sua base. Exato. Aqui. E aí eu também coloco levedura nutricional, que é riquíssima em vitamina B12. Então, além de agregar sabor, eu também vou colocando vitamina ali. Então, mas o que é isso? Você encontra onde levedura? Levedura na verdade, é como se fosse um fungo, né? E ele é feito, olha só que interessante, da fermentação da beterraba. Nossa, e nesse processo, a gente tem um sabor, eles falaram muito da falta do queijo. Ele tem um sabor muito parecido com o queijo e aí também agrega nutriente. Eu sempre penso isso. Se vai substituir, pensa no que você vai colocar no seu prato. Excelente. Podemos provar também? Substituição correta. Né? E interessante porque, por exemplo, você tem clorela também, que você pode usar em receitas, sim, né? Que também é uma fonte de B12. Exatamente. Então, você consegue substituir. Esse é um arrozinho de couve-flor só para acompanhar. Olha! Que incrível! É um couve-flor ralado. Couve-flor ralado. Parece arroz integral no aspecto, né? Lembra muito. Maravilhoso. Saboroso, né? E bonito também. Arroz de couve-flor, eu nunca tinha visto na vida. Só ralar couve-flor. Eu nem coloco só refogo com azeitinho e tal. Às vezes coloco um gergelim também, pensando no cálcio ali, né? Como é que a gente vai colocar. Então... A gente vai fazer o seguinte, a gente coloca algumas dessas receitas no Facebook do programa, do Superpoderosas. E aí a Lidiane ajuda a gente pra dar esses detalhes. Combinado. Se você ficou com vontade de fazer. O que mais, Lidiane? Me conta. Bom, aqui temos uma moqueca de banana da terra com palmito pupunha. E aqui o que é muito impressionante, eu já vou falar antes, é a farofinha, porque aqui tá parecendo bacon, né? Mas não é bacon também, é o coco defumado. Olha! Isso aqui é coco defumado? Isso que parece a bolinha de bacon? Exato. E aí fica com sabor de bacon, porque eu coloco também alho em pó, cebola em pó. Então você vai trazendo a gastronomia ali pra dar aquela, né, mascarada e fica realmente muito parecido. O pessoal da academia usa muito banana da terra no pré-treino, né? A banana, ela tem essa função, né? De ser um carboidrato com uma absorção legal. E aí, para pré-treino, a gente usa bastante mesmo. Legal.
e é um alimento natural. Isso ela é importante dá um pouco também. mais de força também? Na verdade, como é um carboidrato com uma absorção interessante, então ela vai te dar energia no momento que é necessário. Né? Por isso que a gente utiliza carboidrato no pré-treino. E aí, geralmente, no pós-treino, por isso que a gente tem também aquela preocupação da proteína. Né? E aí, por isso é que a gente trabalha com proteína vegetal, enfim. E aí, o cogumelo é uma ótima fonte proteica também e riquíssimo em antioxidante. Eu não sei no que isso aqui é rico, mas é gostoso demais. É difícil de fazer isso? Não, então... Conta o que tem aqui, sempre pensar o seguinte, que é muito similar ao de peixe. Só que aí no lugar... Parece cação, né? Parece cação. É engraçado isso, porque a gente acaba trazendo a nossa memória pra ali. Então aqui eu tenho leite de coco, o meu molho de tomate leva a ora pronobis, que é onde eu coloco proteína aí, os pimentões, a banana da terra e o palmito papunha. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E nutricionalmente falando... Excelente, né? Uma combinação muito rica de nutrientes. É uma substituição maravilhosa. Gente, parece que tem o gosto do peixe. Tem o gosto, tem parece moqueca de cação. E essa farofinha é muito crocante, não deixa nada a desejar para uma farofa normal, né? Olha só, tem mais coisa aqui ainda. Isso aqui é o quê? Explica pra gente. Tem gente que fala pra mim assim, conta o pulo do gato. O que você colocou aqui quando a gente não tava olhando? Tem essência de peixe. E o mais bacana também é que os veganos, né, que um dia já comeram carne, falam, nossa, tá parecendo aquele bife que a minha avó fazia, né? Não, isso aqui é férias em Fortaleza. Peixe total. Então eu acho que a gente tem que trazer muito disso também, né? E comida também é memória afetiva, né? Exato. Isso, mexe com sentimento mesmo, Aqui nós temos uma empadinha que é feita com... A massa é feita com feijão branco, a moringa e óleo de coco para dar liga, né? O sal. E aí ela é recheada com alho poró. Aí eu faço um molho branco com castanha de caju. Alho poró, azeitona e palmito. Vamos cortar aqui pra ver como é que fica dentro? O que é a moringa? A moringa é uma punk que... Uma punk. As duas punk, que são as plantas... Explica de novo o que é punk? Plantas? Plantas alimentícias não convencionais. Elas crescem esporadicamente, a gente não conhece, exato. E a gente despreza, né? E elas são assim... Agora, uma coisa que chama atenção também, né? Alguns alimentos aqui, você falou que a gente despreza, descarta, né? E tem muita gente que fala, eu só não viro vegetariano porque é muito caro, né? Mas você tem um monte de alimento aqui que a gente descarta, então seria mais barato, né? Exatamente isso. E acho que você falou uma coisa muito importante, né? Muitas vezes na casca você tem uma carga maior de nutrientes do que na polpa da fruta. Então, a gente não deveria descartar, né? E a gente acaba descartando porque a gente aprendeu assim. Tem gente que nem sabe porque a minha mãe fazia, eu vou fazer também, vou jogar fora e etc. Então, e é isso. Eu fico um pouco brava quando as pessoas falam, é mais caro. Pera, é mais caro se você quiser... Isso é mito, não é mais caro. Não, porque é o aproveitamento integral do alimento. Então, vamos fazer... Isso aqui vai pro lixo. A casca da banana vira carne pra mim. Vai pro lixo, né? Então eu acho que vira carne a casca da banana? Sim, depois que cozinhar, depois que você abre, é só tirar um pouquinho da polpa, vai pra panela, refoga, coloca uma páprica defumada. Ali também a questão são muito os temperos também. Os temperos que vão fazer a diferença, né? E eu sempre falo, tempero vamos abusar, né? Fitoquímico, né? Exatamente, o sal não, sim. mas o tempero abusar. E moramos no Brasil, né? Com tanta possibilidade, né? De ervas aromáticas fantásticas. Vamos falar desse assunto mais. Quero que você volte para mostrar pra gente como é que transforma casca de banana em carne. Tudo maravilhoso. Daniele, muito obrigada. Obrigada Vamos a só você dar uma pela olhadinha aqui oportunidade. como é que ficou a Dani. Vamos olhar aqui no telão juntas, meninas? Nossa. O antes e depois da Dani. Rejuvenesceu, inclusive, né? Toda a diferença, Aqui a Dani né? tava preocupada, aqui tá plena. Ali ela tava cansada, cheia de problema na vida, com fome, arrasada. E aqui na plena, tipo. Bom, a gente vai deixar as nossas receitas aqui nos nossos redes sociais. E a gente vai pro intervalo bem rapidinho. Na volta, você vai se inspirar no nosso quadro 60, o Novo 30. Tem a história da Mel Reis, que é uma bailarina que inspira com uma história de superação maravilhosa. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.